Marcos 9, de 1 a 13. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos 9, de 1 a 13. E hoje o título da mensagem é O Reino de Deus Chega. O Reino de Deus Chega. Marcos 9, de 1 a 13. Vamos fazer uma primeira leitura com fé sobre a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Até aqui a palavra de Deus. Mais uma vez, Senhor, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos entender a Tua palavra e o Teu Santo Espírito aplicar aos nossos corações a Sua palavra, meu Pai. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Na minha viagem para Bom Jesus, eu vi um livro muito bom que fazia tempo que eu não lia. E eu ainda vou comprar, possivelmente. É um livro infantil que conta a breve história de todos os maiores impérios que existiram na Terra. O Império Romano, Britânico, Mongol, Otomano, Azteca e tantos outros. Foram grandes impérios que dominavam quase todo o mundo nas suas épocas. Quando o rei domina sobre o outro império, a primeira coisa que ele faz é destruir o rei inimigo do seu cargo, destituir o rei inimigo do seu cargo e tomar aquele reino como seu império. Quem já jogou War ou assistiu filmes antigos de guerra entende muito bem sobre isso. Quanto maior o império daquele rei, mais poderoso ele é. E por isso os reis iam para as guerras para expandir suas fronteiras de conquistas. Pode ser que um dia você fosse do Império Romano e no outro você fosse dominado pelo Império Persa. E assim era naquela época. E agora, de repente, você tinha que seguir um novo imperador, um novo costume, uma nova cultura, até uma nova religião, muitas vezes. Quando um reino chegava, tudo mudava. O reino de Deus, em certo sentido, também é assim. Ele não obriga ninguém a ser submisso a este rei, mas oferece a todos para que passem a segui-lo. O reino de Deus, em determinado momento, veio à terra, na vinda de Jesus Cristo. Ele veio para estabelecer o seu reino e o seu trono, e é sobre isso que nós falaremos a seguir.
Primeiramente, vamos olhar para o versículo 1 do capítulo 9, dizendo que o reino de Deus chega e alguns o verão. O reino de Deus chega e alguns o verão. Diz assim: dizia-lhes ainda, é verdade, Gil, que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus diz essas palavras logo após Pedro confessar que ele é o Cristo, que Jesus é o Cristo. Alguns usam esse texto para dizer que em algum momento Jesus já voltou e estamos agora no Apocalipse ou algo assim. Outros apontam que isso fazia referência à ressurreição de Cristo. No entanto, todas essas interpretações isolam o texto que vem a seguir. Todas as vezes que essa frase aparece, tanto em Mateus, lá em Mateus 16:2, como em Lucas 9:27, logo em seguida acontece a transfiguração de Jesus, o que nos mostra que a interpretação possivelmente mais correta desse texto é que quem ver o Filho do Homem vindo no seu reino é a transfiguração de Jesus que acontecerá logo a seguir. Ou seja, os discípulos que viram, Pedro, Tiago e João, que viram ali Jesus, são esses que não passaram da morte para a vida e viram então o reino de Deus chegando. Segundo ponto, então, os versículos de 2 a 3 nos mostra que o reino de Deus chega revelando o Rei, revelando Jesus. De 2 a 3 diz que 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Transfigurar é mudar a forma. Em certo sentido, a forma, a imagem, o rosto de Jesus possivelmente foi mudado aqui. Talvez simplesmente se tornou mais brilhante, como o rosto de Moisés quando viu a glória de Deus no Monte Sinai, lá em Êxodo 34:35. Isso aconteceu pois é como se Jesus tivesse demonstrado um pouco da sua glória aos seus discípulos ali. As suas roupas ficaram resplandecentes. Marcos comenta que era um branco tão intenso que nenhum lavandeiro conseguiria alvejar, conseguiria deixar. Roupa branca já é algo bonito, Você tem que tomar todo um cuidado para não sujar a sua roupa branca, principalmente de café. Por isso que eu nem gosto muito de usar roupa branca, porque eu sei que uma hora ou outra eu vou sujar. Agora imagina desse jeito, tão branco, mas tão branco, que ninguém conseguiria deixar tão branco assim. Deve ter sido uma visão maravilhosa de Jesus. Isso era um sinal da sua perfeita santidade. Talvez foi a mesma visão que Daniel teve ao ver o Filho do Homem descendo. E talvez seja a mesma visão que veremos Jesus ao descer sobre a terra em sua segunda vinda. Terceiro ponto é que o reino de Deus chega confirmando Jesus como um profeta. Não somente como um rei, mas também como um profeta. Versos de 4 a 8 diz assim: Eles apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele disse. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus. Quem aparece naquele momento de forma que não conseguimos compreender como que isso acontece de fato é Moisés e Elias. Moisés estava ali representando a lei e Elias representando os profetas. Os discípulos ficaram apavorados ao ver Moisés e Elias e não tinham a mínima ideia de como fazer isso. Nós não sabemos como que eles reconheceram que era Moisés e Elias, mas de alguma forma eles sabiam que eram. Eles não sabiam o que fazer, achando que eles iam talvez ficar ali mais um tempo com eles. E aí por isso, sem saber o que fazer, ficaram apavorados.
pede logo em seguida, né, para fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Vamos ficar aqui, né? Pedro não sabia muito bem o que dizer. Porém, Deus os levou de volta e disse: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Por que Deus diz isso? Essa é a segunda vez que Deus Pai diz algo sobre Jesus. No batismo, ele diz: Este é meu filho amado, em quem tenho grande prazer, provando que de fato Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E agora ele muda a fala e diz: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Deus diz isso, provando que devemos agora seguir a Cristo Jesus. A lei e os profetas, elas são importantes? São, mas elas apontam para Jesus. E quando Jesus veio, agora nós devemos ouvir a Jesus. É claro que devemos ler, continuar lendo o Antigo Testamento, continuar lendo a lei e os profetas, mas entendendo que elas apontam para Cristo Jesus. Então, ler de acordo com esta perspectiva. Por isso que lá em Hebreus 1, de 1 a 4, diz assim: Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. E então ele vai descrever quem é este Filho. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus, então, ele confirma a lei, confirma os profetas. Ele é o fim da lei dos profetas, não um fim no sentido de revogar, mas sim de cumprir, como diz lá em Mateus 5,17. Não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então, em Cristo, nós também cumprimos a lei e os profetas. Nós não revogamos, mas cumprimos através de Cristo Jesus. Por isso, voltando um pouco para o que nós encontramos em toda a Escritura, nós vemos que Jesus tem 3 ofícios, e a Bíblia é bem clara a respeito disso. Ele tem o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. Rei significa que ele é o último rei da linhagem de Davi e veio estabelecer o trono de Davi para todo sempre. Ele é o rei dos reis. Sacerdote significa que ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdote acima dos sacerdotes levitas. Ele é o sumo sacerdote perfeito que intercede por nós e nos salva por meio do seu sacrifício. E profeta, Jesus é o último profeta que veio revelar a palavra final de Deus. Por isso, agora devemos ouvir a Jesus. Se você obedecer a Bíblia, mas não obedecer a Jesus, não adianta de nada. Na verdade, é impossível. Para obedecer ao Senhor, você deve obedecer a Jesus, ser seu imitador e seguidor. Jesus, então, é confirmado aqui como o profeta. E quarto e último, o reino de Deus chega restaurando todas as coisas. Versículos de 9 a 13. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Por fim,
vemos que Jesus é aquele que restaurará todas as coisas por meio da sua ressurreição. O reino foi prometido desde o Antigo Testamento como um momento em que o Messias iria restaurar o povo de Deus. E isso está acontecendo. Por meio da ressurreição de Jesus, nós, o povo de Deus, somos restaurados da nossa separação com o Senhor. Por isso Jesus disse que o novo Elias, ou seja, João Batista, já veio para iniciar esta restauração do povo de Deus. João Batista já veio, preparou o caminho para Jesus, e agora Jesus restaurará todas as coisas para Deus. Efésios 1, de 9 a 10, diz: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Jesus é o único poderoso para nos levar até Deus. Estávamos distantes por causa do nosso pecado, mas Jesus nos traz de volta até o Senhor. Por isso, então, nesse último ponto, nós vemos que o reino de Deus chega, restaurando todas as coisas. Podemos concluir, então, dizendo que o reino de Deus chega a nós, revelando Jesus como profeta a ser ouvido e obedecido, para que sejamos restaurados com Deus. O reino de Deus chega a nós, revelando Jesus como profeta a ser ouvido e obedecido, para que sejamos restaurados com Deus. Algumas aplicações para as nossas vidas, então. Primeiramente, temos a oportunidade de viver neste momento do século em que temos tudo revelado a nós por meio da palavra de Deus. E nela está todos os ensinamentos de Jesus Cristo necessários para a nossa conversão e santificação. Portanto, devemos ouvir sempre a Jesus por meio da Escritura e obedecer a Cristo Jesus. Devemos olhar para a lei e para os profetas baseado naquilo que Jesus nos ensinou na sua palavra. Segundo, se nós queremos ser restaurados por Deus, então precisamos crer em Jesus e entender que somente Ele pode nos levar até Deus. Somente Jesus pode restaurar todas as coisas. Somente Jesus pode restaurar todas as coisas. E por fim, devemos ser submissos ao reino de Deus e colocar Jesus como o Rei de nossas vidas. Só assim poderemos ir para o céu e fazer parte do reino eterno do nosso Deus. Se você não tem se colocado submisso ao Senhor, se colocado submisso ao reino de Deus e colocado Jesus como Rei de sua vida, este é o momento de você se arrepender e de se voltar ao Senhor e se colocar em total submissão a Ele, porque só assim você poderá ir para o céu e fazer parte do seu reino. Abaixe sua cabeça, vamos orar nesse momento, elevando os nossos corações ao nosso Deus. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos, não nos deixou só, não nos deixou neste mundo sem nos instruir, sem nos ensinar. Ó Pai, o Senhor enviou profetas, enviou a pessoas para ensinar a sua lei, profetas para profetizar a respeito do futuro, do nosso futuro, de nossa vida, e nos revelar aquele que haveria de vir, Cristo Jesus, o Messias. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor vem até nós. Tira de nós de um reino de trevas, tira nossas vidas de um reino de destruição, um reino de pecado, um reino do inferno, e nos coloca, ó Pai, no reino do Seu Filho amado.
Ó Deus, obrigado por revelar Jesus a nós como profeta a quem nós devemos ouvir, aquele profeta em que nós devemos ler na Tua Palavra e ler conforme sempre da perspectiva de Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor revelou Jesus para que nós possamos obedecê-lo, para que nós possamos cumprir e imitar a Jesus em tudo aquilo que Ele fez. Que as nossas vidas, ó Pai, sejam uma cópia da vida de Cristo Jesus aqui na terra. E, ó Pai, obrigado, porque o Senhor quer que sejamos restaurados pelo Senhor. O Senhor faz isso com nossas vidas, ó Pai. Ao revelar a Cristo Jesus, o Senhor restaura as nossas vidas para que vivamos uma vida eterna com o Senhor no céu. E é isso que pedimos e clamamos, ó Deus. Nos ajude a crer no Senhor, a obedecer a Cristo Jesus, a entender o seu sacrifício na cruz por nós e a entender que nós não podemos ser salvos a não ser pelo sangue de Cristo Jesus, do Cordeiro, do sumo sacerdote, do profeta e do Rei. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor enviou Cristo Jesus para morrer por nós. E eu peço que o Senhor nos ajude a crer nessas verdades, dia após dia. Assim oramos, pedindo essa graça no dia de hoje, durante essa semana, para que possamos crer verdadeiramente no Senhor. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém.